Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos iniciar a execução deste morango em crochê, que ele foi trabalhado todo no fio Anne, na cor vermelha e na cor verde. Usei a agulha de número 1,75 milímetros para a execução dele. Também usei uma agulha de tapeçaria para arremate e uma tesoura. Antes de nós iniciarmos a aula de hoje, eu queria pedir para vocês que estão acompanhando esta videoaula, se gostarem do conteúdo, compartilhem em suas redes sociais, cliquem aí no canal em gostei. E você que está chegando aqui no nosso canal e não conhecia ainda, para que possa receber atualizações de videoaulas, se inscrevam no canal e não deixe de clicar no sininho que aparece aí na tela para ativar as notificações, ok pessoal? Bom, vamos dar início à nossa videoaula de hoje então. Nós vamos iniciar primeiramente a execução do morango. Vou colocar aqui uma argolinha na agulha e vou trabalhar aqui 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou contar a partir da agulha uma correntinha, na segunda que vou fazer um ponto baixo e na sequência vou trabalhar um ponto baixo na direção de cada ponto de base até totalizar 6 pontos baixos. 5 e aqui no último 6. Vou subir agora 2 correntinhas, vou virar do outro lado, no mesmo ponto de base, trabalho um ponto baixo e vou trabalhar na sequência um ponto baixo na direção de cada ponto de base até chegar no último, onde nós vamos trabalhar aqui no último 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, fazendo um total de 7 pontos baixos. Lembrando que na primeira carreira foram 6 e na segunda aqui foram 7. Vou subir agora 2 correntinhas, vou virar do outro lado, no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo e na sequência vou trabalhar um ponto baixo na direção de cada ponto de base até chegar no último, onde nós vamos trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, cheguei aqui no último, um ponto baixo, 2, fazendo um total de 8 pontos baixos. Vou subir 2 correntinhas, vou virar do outro lado, no mesmo ponto de base, trabalho um ponto baixo. E na sequência, vou trabalhar um ponto baixo na direção de cada ponto de base, até chegar no último ponto baixo da carreira. Chegando aqui no último ponto, vamos trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Lembrando que na primeira carreira foram 6 pontos baixos, na segunda 7, na terceira 8 e aqui na quarta 9 pontos baixos. Vou subir 2 correntinhas, vou virar do outro lado e vou iniciar a próxima carreira da mesma forma que fizemos as demais. Vamos trabalhar dessa forma por várias carreiras até chegar na última, onde nós vamos trabalhar com 16 pontos baixos. Eu vou terminar essa parte e já retorno. Aqui cheguei na última carreira, onde trabalhei 16 pontos baixos. Vou virar do outro lado, lembrando que aqui nós estávamos aumentando os pontos e agora nós vamos diminuir. Vou pular um ponto de base, vou no segundo, introduzir a agulha e arrematar com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha, no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. E na sequência, vou trabalhar pontos baixos, um na direção de cada ponto de base, até chegar no penúltimo ponto. Cheguei aqui no penúltimo ponto, vou deixar sobrar um aqui na ponta, vou virar do outro lado,
vou pular um ponto de base, no segundo vou introduzir a agulha e arrematar com ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo e na sequência vou trabalhar um ponto baixo na direção de cada ponto de base, até chegar do outro lado no penúltimo ponto. Cheguei aqui no penúltimo ponto, sobrou um aqui na ponta, vou virar do outro lado, pular um ponto de base, vou no próximo, arremato com ponto baixíssimo, subo uma correntinha, faço um ponto baixo no mesmo ponto de base e vou trabalhar um ponto baixo na direção de cada ponto de base até chegar no penúltimo ponto do outro lado. Cheguei aqui no penúltimo ponto, sobrou um ponto aqui na ponta, viro do outro lado, arremato com ponto baixíssimo e vamos trabalhar nas demais carreiras da mesma forma que fizemos aqui e vamos trabalhar até sobrar 4 pontos baixos na ponta. Eu vou finalizar essa parte e já retorno. Cheguei no final da carreira, onde finalizei aqui com 6 pontos baixos, lembrando que cada carreira fui diminuindo um ponto de cada lado. Agora, nós vamos trabalhar em volta do morango em pontos baixos. Vou subir aqui uma correntinha, no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. Vou na próxima carreira aqui, no primeiro ponto, faço outro ponto baixo. Na próxima carreira, na ponta, outro ponto baixo. Nós vamos trabalhar pontos baixos em cada carreira, no primeiro ponto, sempre trabalhando ponto baixo. Desta forma como vocês estão vendo. Cheguei aqui no meio, vou fazer mais um ponto baixo, totalizando 2. E nas próximas carreiras, um ponto baixo no último ponto da ponta, desta forma. Nós vamos trabalhar toda a volta. Quando chegar nas pontas, nós vamos trabalhar 2 pontos no mesmo lugar. Fiz 2 pontos aqui na ponta e em cada ponto de base aqui vou trabalhar um ponto baixo. E vou trabalhar dessa forma por toda a volta da carreira, até finalizar do outro lado. Aqui vou trabalhar escondendo este fio, para não aparecer, todo em ponto baixo, em toda a volta. Quando chegar nas pontas, vou trabalhar 2, nessa ponta também, e quando chegar aqui no final, vou arrematar com ponto baixíssimo. Vou arrematar o fio, cortar e vou esconder no avesso do morango. E volto com vocês para iniciar a próxima parte, que é das folhas. Bom, pessoal, aqui finalizei a execução do morango, como vocês podem ver. Já arrematei o fio com ponto baixíssimo e cortei e escondi no avesso da peça. Lembrando que nas pontas trabalhamos 2 pontos baixos em cada ponto de base. E para ficar arredondado, eu dei uma leve puxada em cada ponta, em todo o morango, para ficar mais ou menos parecido com um morango, ok, pessoal? Vamos dar início à nossa folha agora. Vou pegar o fio verde, nós vamos colocar aqui uma argolinha na agulha e na sequência vou subir 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos contar uma correntinha a partir da agulha, na segunda vou fazer aqui um ponto baixo. Fora este, vou trabalhar mais 6 até finalizar o cordão de correntes aqui, trabalhando na última correntinha. Fiz um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Feitos 7 pontos baixos, nós vamos agora introduzir a agulha no mesmo ponto de base e vamos arrematar aqui com um ponto baixíssimo.
Vou subir novamente 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou contar a partir da agulha uma correntinha, na segunda faço um ponto baixo. E trabalho mais 6 pontos baixos em cada ponto aqui das correntinhas, ou seja, em cada correntinha de base, até totalizar 7. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cheguei aqui na sétima, introduzo a agulha no mesmo lugar e arremato com um ponto baixíssimo. Subo novamente 8 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou contar a partir da agulha uma correntinha, na segunda inicio o meu primeiro ponto baixo. Vou trabalhar mais 6, chegando na última arremato com um ponto baixíssimo e finalizo as 3 partes das 3 folhinhas que nós vamos trabalhar. E já volto com vocês. Aqui finalizei a terceira parte central das folhas e arrematei aqui no final com ponto baixíssimo. Vou aqui numa parte anterior da segunda parte da folha, vou bem aqui no último ponto, vou introduzir a agulha e vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Cheguei aqui na primeira parte onde nós iniciamos. No primeiro ponto de base aqui, nós vamos trabalhar um ponto baixo. No segundo, vão ser meio ponto alto. Nos 3 pontos seguintes, nós vamos trabalhar um em cada ponto de base, um ponto alto. Então, são um ponto alto, 2, 3. Feitos 3 pontos altos, vou no próximo ponto, faço meio ponto alto e finalizo aqui com um ponto baixo. Agora, subo 1, 2 correntinhas. Vou do outro lado, no primeiro ponto de base, faço um ponto baixo. No próximo, meio ponto alto. Nos 3 seguintes, um ponto alto na direção de cada ponto de base. Um ponto alto. 2, 3. No penúltimo aqui, vamos trabalhar meio ponto alto. E por último, um ponto baixo. Feito isso, venho aqui na ponta, bem aqui no centro, arremato com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos iniciar trabalhando na outra parte, da mesma forma, trabalhando um ponto baixo, meio ponto alto, 3 pontos altos, depois meio ponto alto, um ponto baixo. Vamos subir 2 correntinhas e vamos trabalhar do outro lado da mesma forma que fizemos aqui na primeira folhinha. Vamos trabalhar a segunda e a terceira. E assim que eu finalizar, eu retorno com vocês. Finalizamos aqui as 3 folhas, como vocês podem ver. Aqui no final fiz um ponto baixo e agora vou arrematar na direção da folha aqui abaixo, bem aqui no centro, com um ponto baixíssimo. Feito isso, agora nós vamos trabalhar o cabo. Vou subir 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou contar a partir da agulha uma correntinha, na segunda faço um ponto baixo. E vou trabalhar pontos baixos na direção de cada correntinha de base, até totalizar 7 pontos baixos. Sempre dessa forma. Um ponto baixo na direção de cada ponto de base, ou seja, de cada correntinha. Cheguei aqui no último, faço meu último ponto baixo. Terminando o cabo aqui, vou arrematar no mesmo lugar onde arrematamos antes de nós iniciarmos o cabo, com um ponto baixíssimo.
Feito isso, arremato novamente, puxo o fio e agora vou pegar a tesoura e vou cortar. Ficando pronto a nossa folha desta forma. Eu vou esconder aqui o fio abaixo e ela vai ficar depois de pronta na parte do morango desta forma. Eu tenho 2 morangos já pronto, como vocês podem ver. Fica bem bacana, bem bonito. Vocês podem estar costurando atrás, fazendo aquele ponto invisível, ou podem estar usando também a cola universal da Círculo. Ela é muito boa, vocês podem lavar a peça, ela não descola, ok, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima!